Olá, professor João Tassinari, biomédico e fisioterapeuta. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Pergunte ao Expert, um ambiente que a gente criou justamente para poder responder os principais questionamentos que chegam dos nossos ambientes virtuais. Recebo muitas perguntas diariamente, não consigo dar conta da demanda e agora esse é um momento de a gente se aproximar um pouco mais e eu separo os principais questionamentos e respondo de uma forma didática, simples e científica, como sempre. Duas perguntas muito legais hoje. Começo pelo questionamento da Maria Celeste Bezerra. Pós-operatório é algo que me encanta muito e parece que encanta também a Maria Celeste. Ela pergunta o seguinte: quando posso usar o ultrassom no pós-operatório imediato? E o segundo questionamento: com quantos dias após a lipoaspiração posso usar vacoterapia? Legal, Maria, para te responder isso, claro, é sempre importante fazer uma avaliação bem minuciosa do paciente, ver se ele tem alguma contraindicação ou não, para o vácuo e também para a utilização do ultrassom. Eu vou te responder de uma forma bem genérica. Se não existir nenhum tipo de contraindicação, olha esse gráfico aí na tela que tu vai conseguir entender. Este gráfico é justamente o que norteia a minha conduta clínica na minha prática de pós-operatório de cirurgia plástica. Então, quando eu penso numa lipoaspiração, eu consigo fazer uma relação aqui, como tu pode ver, de inflamação, proliferação e maturação. Processo inflamatório, proliferação de fibroblasto, depois eu inicio uma fase de produção de colágeno e, obviamente, um momento de maturação ou remodelamento dessas fibras de colágeno que foram se depositando pelo trauma, em função do trauma cirúrgico. Então, para o teu primeiro questionamento, ultrassom. Quando que eu posso utilizar o ultrassom? Eu posso utilizar o ultrassom no pós-operatório de lipoaspiração, desde a fase inicial, no pós-operatório imediato, porque se sabe que o ultrassom ele estimula fibrinólise, ele acelera o processo inflamatório. Depois eu posso utilizar ele de novo e novamente, além da fase inflamatória, na fase de proliferação de fibroblastos, na fase de produção de colágeno e também na fase de remodelamento. Olha que interessante, eu posso usar ultrassom e tem subsídio da literatura para usar ultrassom desde o pós-operatório imediato até fases tardias de remodelamento. A diferença é que dentro das fases de regeneração eu vou entrar com ultrassom pulsado, então inflamação a 5%, proliferação de fibroblasto a 10%, a sugestão, e produção de colágeno a 20%. Depois, na fase de remodelamento, eu posso entrar com ultrassom contínuo. O ultrassom, na minha prática clínica, ele é utilizado durante todo o pós-operatório de lipoaspiração, obviamente se o paciente não tiver nenhuma contraindicação. O teu segundo questionamento é em relação à vacoterapia, se pode utilizar ou não. Pode e deve, só que você tem que ter um cuidado muito importante para não entrar com a vacoterapia enquanto eu estou na fase inflamatória ou na fase inicial de regeneração tecidual. Por quê? Se eu utilizar a vacoterapia na fase inflamatória, como tu viu ali no gráfico, nesses primeiros dias, eu vou tender a lesionar e ampliar ainda mais a inflamação, colabando o sistema linfático, dependendo da pressão do vácuo que eu utilizar, e também gerando mais hiperemia e vasodilatação. Também não vou entrar na fase de produção, de proliferação de fibroblastos, de produção de colágeno, mas sim no momento de maturação, quando essa cicatriz já começa a ficar maturada. Então, a partir de 30 dias até 3 meses ali é o momento que a gente pode começar a avaliar para entrar com a endermologia. Uma observação bem importante: esses dias eles não são lineares. Este gráfico que eu acabo de mostrar aqui não é algo linear. A cicatrização é algo que se modifica muito em função do paciente. Então, condição nutricional, idade, histórico, contextualização genética, então trauma cirúrgico, então qual foi o grau de trauma pela cânula da lipoaspiração. Então, tudo isso vai influenciar. Então, aqui são dicas, tá? O ultrassom pode ser utilizado desde a fase inflamatória, desde que tu não gere calor na fase inicial, e a endermologia lá na fase de realinhamento e síntese, na fase de realinhar, onde eu já estou com uma fibrose sendo instalado. Acho que fica claro o raciocínio aí, só avaliar bem cada paciente antes de implementar estas condutas. Feito, vamos para o segundo questionamento. Eu selecionei aqui o questionamento da Alessandra Rezende, porque ela vem na ideia do vácuo ainda, da endermo. Professor, paciente com fragilidade capilar, pode usar endermo? Olha lá, primeiro vamos fazer um conceito básico. Se a gente pensar sempre na fisiologia, a própria fisiologia às vezes nos responde uma indicação ou uma contraindicação de uma conduta clínica. Olha o que vai aparecer aqui na tela agora para ti. Fragilidade capilar é a denominação geral para pequenos extravasamentos de sangue que ocorrem
ocorrem na pele. Geralmente ocorrem por pequenas alterações de vasos microscópicos chamados de capilares. Algumas pessoas parecem ter predisposição genética para esta alteração. E o mecanismo que leva a essas situações é desconhecido. Então tá. Então, a fragilidade capilar está relacionada com esse extravasamento de sangue. Então, se eu pensar no conceito de fragilidade capilar e se eu pensar em qual é o efeito que um aparelho de vácuo ou endermo faz no tegumento, eu já posso pensar em uma contraindicação, no mínimo relativa, e eu atendo ela como absoluta. Por quê? Porque se é uma condição que está relacionada à parte genética, condição hormonal e por aí vai, se eu entrar com aquele vácuo, com uma pressão alta, 200 milímetros de mercúrio, eu vou tender a facilitar o extravasamento de sangue e gerar equimose no paciente. Em relação ao teu questionamento, a endermologia, no meu ponto de vista, é contraindicado para pacientes que apresentam fragilidade capilar, sob pena de tu ampliar o surgimento dos vasos e o rompimento do extravasamento de sangue no tecido conjuntivo. Okay? Maria, Alessandra, espero ter sido claro e direto em relação ao questionamento de vocês. Não deixem de compartilhar, curtir e comentar aqui embaixo os nossos vídeos. Enviem os principais questionamentos, transitem nos nossos ambientes virtuais. Um super abraço, muito obrigado e até breve.